Abertura, então tome sua Bíblia desta feita no livro do Gênesis, capítulo de número 7. Tome comigo a palavra. Você que não tem o hábito de leitura da Bíblia, aproveita, porque aí você vai começar a conhecer conosco mais da palavra de Deus. O livro do Gênesis é o primeiro livro, bem fácil, né? Então abre lá no Gênesis e procura o capítulo de número 7. Capítulo na Bíblia é aquele número maior que aparece ao longo do texto. Ali vai marcando os capítulos, amém? E os versículos são aqueles números menores, não é? Que aparecem ao longo do texto de cada capítulo. Tome comigo a palavra, vá até a altura do capítulo de número 7, livro do Gênesis, capítulo de número 7, sob a epígrafe, o juízo de Deus pelo dilúvio. O juízo de Deus pelo dilúvio. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se romperam. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais, seres vivos pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego
da vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava vivo sob a terra firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Bendito seja o nome do Senhor. A sua palavra é fiel e verdadeira. A sua palavra, ela é bússola. A sua palavra é GPS espiritual. A sua palavra, ela nos instrui, nos orienta. A sua palavra é uma carta de Deus para a sua vida, fiel, plenária, verdadeira. Ela revela quem é o Senhor. Ela revela quem é o verdadeiro Deus. Ela fala dos mistérios de Deus. Através da sua palavra, você pode conhecer quem é o Senhor, porque a palavra de Deus tem a sua própria autoria e ela fala dele, ela conta dele, sabe? Ela mostra que este Deus é real, puro e verdadeiro. Ela revela que há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, um Deus que ama o homem, um Deus que é santo e por isso ele aborrece o pecado, mas um Deus que não mede esforços, não, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a arca tinha uma porta, assim Jesus é a porta. Noé e sua família entraram na arca pela porta, e todos que com Noé entraram na arca pela porta preservaram a sua vida. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele vai afirmar categoricamente: eu sou a porta. Isso é uma referência àquela porta de escape, aquela porta de salvação, por onde Noé e a sua família entraram para preservar as suas vidas. O Senhor disse: aquele que tiver a sua vida por preciosa, perderá
a sua vida. Muitos nos dias de Noé, ouvindo acerca do juízo de Deus sobre a terra, acerca do problema do pecado que já não era suportável na terra. Muitos que ouvindo acerca daquilo que Deus faria durante todos os anos em que Noé esteve anunciando, em que a arca em si mesma esteve revelando, esteve mostrando àquela geração que juízo viria sobre a terra, muitos não deram crédito e por isso se recusaram a entrar pela porta da arca. Tiveram a vida por preciosa, pensaram: eu não vou desperdiçar a minha vida entrando por estas portas, sabe? E se recusaram a entrar pela porta. A arca estava lá. A arca é como os templos das igrejas, que anunciam ao mundo a salvação de Deus, mas que também apregoam o juízo de Deus sobre a terra, porque assim como era nos dias de Noé, em que se casavam e se davam em casamento, diz a palavra, assim será a repentina vinda do Filho do Homem. Como as águas vieram repentinamente sobre a terra, o Senhor também virá para buscar aqueles que adentrarem pelas portas de salvação, aqueles que adentrarem pelas portas da vida e da redenção. Jesus estabeleceu uma porta, Deus estabeleceu a arca, Deus estabeleceu a sua igreja. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E ele estabeleceu na igreja a porta, ele mesmo é a porta, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e será salvo. Portanto, aquele que não tem a vida por preciosa, aquele que ama mais a salvação de Deus do que a própria vida, não hesita, mas entra pela porta. E o Senhor diz que aquele que entra pela porta entrará e encontrará salvação, entrará, vai encontrar saída, entrará e vai encontrar escape, preservará a sua vida, salvará a sua vida. Assim, querido, querida, a palavra de Deus vai nos mostrando em toda ela. Se você percorre o Gênesis, se você percorre o Êxodo, Deuteronômio, se você percorre os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, se você lê as biografias no Novo Testamento, a saber, os evangelhos, se você lê o livro histórico de Atos, se você vai vendo as cartas às igrejas, se você passa pela profecia lá nas revelações de João, no último livro da Bíblia, a saber, o Apocalipse, toda a Bíblia fala de Deus, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, a salvação de Deus, porque há um só Deus. Escreve o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só Salvador, e um só mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Escrito está. Em João 14, versículo 6, é o próprio Senhor Jesus falando: eu sou o caminho. Ele é o caminho para a salvação. Todo aquele que tomou este caminho nos dias de Noé teve a sua vida salva, teve a sua vida preservada. Eu sou o caminho. Olha, Deus não estabeleceu muitos caminhos, seria confuso para o pecador. Por isso, Deus estabeleceu um só caminho. Alguém diz: não, toda religião é boa, todo caminho leva a Deus. Não é verdade. Só há um caminho que leva ao Pai. Este caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Alguém diz que a verdade é relativa, mas essa é uma visão filosófica distorcida. A verdade não é relativa, a verdade não é o engano, a verdade não é a mentira. A verdade, ela a si mesma se defende. Deixe-a livre, ela a si mesma se defende, não precisa ser defendida, porque ela é a verdade. O apóstolo Paulo declara: nada podemos contra a verdade, senão
pela verdade. Existem os negacionistas da verdade, procuram deturpar a verdade, procuram atentar contra a verdade, tentando torcê-la, misturá-la com a mentira. Mas a verdade se destaca, não há comunhão entre a luz e as trevas. Jesus é a verdade de Deus. A palavra de Deus contém esta verdade retumbante que é anunciada a toda a terra, esta verdade de que o pecado leva à morte, que a graça de Deus nos foi ofertada graciosamente em Cristo Jesus, que pagou o preço pelo resgate da nossa vida, que há uma porta de escape, que há uma porta de salvação, mas para ser salvo é preciso passar pela porta, é preciso tomar o caminho que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, e ele diz: eu sou a vida. Há a vida nele, a vida em abundância. Há uma vida diferente da vida do pecado, há uma vida diferente da vida dos vícios, da vida das drogas, da vida daquele que vive em corrupção, da vida daquele que vive em prisões espirituais, no lodaçal lamacento, fedentino de uma vida pecaminosa. Há uma vida de paz, há uma vida de liberdade, verdadeira liberdade, porque disse o Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O desejo de Deus é que você seja livre. O desejo de Deus é que não hajam grilhões te prendendo. O desejo de Deus é que a química de ansiolíticos não te prenda, é que a química do cigarro de maconha não te prenda, é que a química da bebida alcoólica não te prenda. O desejo de Deus é te dar a verdadeira liberdade, é que você não seja aprisionado pela heroína. O desejo de Deus é que você tenha a verdadeira liberdade, é que o fumo, o crack não te aprisione, não destrua a tua vida. O desejo de Deus não é que você viva prisioneiro na Cracolândia, mas o desejo de Deus é que você tenha a liberdade da sua presença, nos átrios do Senhor, aonde o pardal encontrou a casa e andorinha nenhum para si. E o salmista declara: e eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Ele é a vida. Para ter esta vida, você precisa vir a Ele. Ele é a fonte da vida, Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida, Ele é o doador da vida, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Vinde a mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Escuta a sua palavra e viverás. Escuta a sua palavra e serás liberto. Vem à presença dele, ele não vai te rejeitar. Ele diz da sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha Jesus, as portas estão abertas para você. Toma o caminho. Olha, pega o mapa da salvação é a palavra de Deus e vai em direção a Cristo. Vem em direção ao Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele declara: ninguém vem ao Pai, ninguém chega à presença do Pai a não ser por mim. Sabe, Maria, João, Antônio, Tomé, Barnabé, Paulo e tantos outros, tem uma história linda, preciosa, maravilhosa, personagens que compõem o texto sagrado, mas nenhum deles é a porta, nenhum deles é o caminho, nenhum deles é a vida. Não, eles são exemplos daqueles que creram na palavra, encontraram o caminho, passaram pela porta e receberam a vida, mas o fizeram através de Jesus, porque somente Jesus leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note, ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai porque ele mesmo é Deus. Oh, aleluia! Ninguém vem ao Pai porque ele mesmo é Senhor. Ninguém vem ao Pai, é através de Jesus que você chega à salvação de Deus. Nessa manhã, entre pelas portas da salvação, adentre a arca de Deus. Não faça como fizeram aqueles da geração de Noé, não deram crédito à palavra, e quando se deram conta, a porta da arca estava fechada, e agora era tarde demais.
A porta da graça está aberta para você. Pela graça, diz a palavra, sois salvos. Por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Há pessoas que confiam em obras. Quando eu morrer, Deus vai me colocar num bom lugar porque eu tenho feito boas obras. Mas a palavra diz, não vem das obras. Que não, disso ninguém se glorie. Obras não geram mérito para a salvação, não. Obras é creditado segundo a culpa, segundo a dívida do pecado, cujo salário é a morte. Dívida essa impagável. Só Jesus pagou o preço pela tua vida. Ele disse na cruz, está pago, está consumado. Olha, nenhuma outra obra pode salvar, mas a obra salvífica de Jesus Cristo, ela salva a tua vida. Ele estabeleceu no madeiro a porta. Na arca havia uma porta no madeiro da arca, e no madeiro da cruz há uma porta aberta para a salvação da tua vida, da tua família. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar com você. Te cumprimentando, você que está